O evangelho de hoje é muito propício para os tempos em que vivemos. Já teve aquela experiência que você se preparou tanto para uma situação e depois, quando chegou na hora, saiu tudo diferente do que você imaginava ou do que você queria? Essa é a experiência nossa de cada dia, não é verdade? Quando a mulher, geralmente as mulheres vivem muito isso, né? Preparam em casa um jantar, um evento ou alguma coisa assim. Então ela prepara uma mesa, tudo bonita, pensada nas pessoas que estarão lá naquele momento. E aí quando o pessoal chega, começa a conversar no jantar, e aí resolvem: ah não, hoje está muito calor, vamos jantar lá fora. E nem olha para a mesa que a pessoa preparou. Isso incomoda muito. E é sobre isso que Jesus está falando no evangelho de hoje. Jesus está falando e num acontecimento que nós, por mais que nós pensemos que temos o domínio da nossa vida, nós não o temos. Porque o futuro é incerto. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a pouco. Nós somos limitados nesse sentido. E o padre não está dizendo que por isso nós precisamos viver sem projetos na vida, ou que por isso nós precisamos viver de qualquer jeito, não se programar para as coisas de jeito nenhum. Não é isso que eu estou dizendo. O que o padre está dizendo e o que Jesus está dizendo é que a preocupação, ela faz mal a nós quando nós nos preocupamos antes da coisa acontecer. Talvez nós tenhamos projetos e ficamos tão preocupados com o projeto que quando chega na hora de desempenhar aquela situação, aí nós não conseguimos, porque nós estamos tão esquematizadinhos com aquilo e pensamos que vai ser daquela forma. Essa é a nossa vontade de ser Deus, muitas vezes, de manipular as coisas para que aconteçam do nosso jeito. E aí nos frustramos porque não dá certo. Olha o que aconteceu com Marta. Marta, quando recebe Jesus em casa, e para ela numa visita muito importante, ela começa a limpar a casa, a servir as coisas para Jesus, a fazer tudo o que tem que fazer. E Maria, que é a sua irmã, senta e vai dar atenção ao mestre. Aliás, isso é até para nós aprendermos uma coisa que eu chamo de organização espiritual do tempo. É quando nós não só ficamos no projeto, mas vivemos a coisa. É quando nós não saímos da preocupação e vivemos o momento presente, o carpe diem, que em latim todos nós conhecemos e falamos. Quando nós temos a capacidade de viver o presente, de sair do passado e não ficar somente esperando o futuro, mas viver o presente em si. Marta não conseguia fazer aquilo. E era isso que Jesus estava tentando ensinar para ela. Os primeiros padres da igreja, padres do deserto, como nós conhecemos, pelo século IV, foram os primeiros que nós hoje chamaríamos de os primeiros psicólogos que nós tivemos. Eles diziam que Marta sofria por uma coisa que se chama o demônio da comparação. E esse demônio habita em mim, habita em você, se nós não tomarmos cuidado com ele. Nós vivemos nos comparando. Porque quando nós nos preocupamos muito, queremos que as coisas saiam da nossa maneira e não acreditamos na vida, nós acabamos fazendo comparações. Porque para fulano dá certo e para mim não dá certo. Olha o que Marta está fazendo. Você não está vendo que a minha irmã, olha o tanto de trabalho que eu tenho para fazer aqui, manda ela vir me ajudar. Nós ficamos nos comparando às pessoas, e Marta sofria disso. E o problema é que a comparação é um demônio, destrói a nossa vida, porque nós deixamos de viver a nossa vida para viver a vida dos outros, porque nós achamos que a vida do outro é que está dando certo e que a nossa está dando tudo errado. É a maneira como o outro faz é que está certo, e a maneira como eu faço é que está errado. E aí eu me torno chato, intransigente, que nem Marta. E aí Jesus, olha, para ser discípulo meu desse jeito não dá para viver. Porque aí na comparação eu me torno muito chato. Por quê? Porque eu vou ficar cobrando das pessoas que estão ao meu redor que elas enxerguem o meu valor. Olha o que eu estou fazendo, parece que você só está enxergando o que as outras pessoas estão fazendo. Geralmente isso
É problema quando nós não temos a capacidade de valorizar o que nós somos verdadeiramente. O pouco, talvez nós fazemos pouco. Talvez tem pessoas que conseguem dar seu 100% no dia, dorme pouco, corre, vai para cima, para baixo, está feliz. Tem pessoas que não conseguem, que fazem poucas coisas, mas faz bem feito aquilo que é pouco. E aí olha para o outro que consegue fazer tantas coisas e fala assim: nossa, minhas coisas não têm valor nenhum. Isso é uma mentira que nós contamos para nós mesmos, porque nós deixamos de lado as nossas limitações, o nosso jeito de ser, o porquê nós somos criados para Deus. Nós deixamos de lado e pensamos que todo mundo é igual. Não, nós somos diferentes. E tem tantas pessoas que na fidelidade do pouco transformam o mundo, e tantas pessoas que fazem tantas coisas e só abre coisas e não fecha nada e vive perdido. O que Jesus nos chama a atenção, e é o que está também hoje na primeira leitura, que quando eu permaneço no amor, e é isso que está na primeira leitura de hoje: se permaneceres no amor, permanece em mim também, em Deus. Quando eu vivo o amor verdadeiramente, ou seja, quando eu saio da ilusão das coisas, quando eu paro para dar atenção para alguém que está me falando alguma coisa, e mesmo que eu não tenho tempo para isso, mas eu paro, olho nos olhos. Quando eu valorizo os momentos que eu estou vivendo, sejam eles grandiosos, pequenos ou que ninguém está vendo, mas eu valorizo aqueles momentos, eu vivo verdadeiramente, intensamente aquele momento. Então quando eu faço isso, a minha vida começa a ganhar sentido. E é isso que Jesus está falando. Marta, você anda preocupada com tantas coisas. Olha, povo de Deus que está aqui, o tanto de preocupações que nós vivemos hoje, de coisas que temos que dar conta, a pandemia que nos preocupa, e nós vamos vivendo de preocupações em preocupações, e a vida vai passando, e nós olhamos para trás e percebemos que não vivemos nada. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso, sair das comparações e viver verdadeiramente os momentos que nós temos e que a vida traz, que acontece. Mas padre, eu não me programei para acontecer isso. Ninguém. Quem é que fica programando? A vida é que traz essas coisas. Quem é que programa para ficar doente? Quem é que programa para chover? Quem é que programa? Ninguém. A vida é que traz. E aí quando a vida nos traz, e nós sabemos que é assim, a vida traz, e quando a vida traz, eu vou me prostrar diante disso, na preocupação, no desgaste? Não. O padre vai falar uma coisa muito poética, mas que é verdade: se está chovendo, toma chuva. Se está nublado, enfim, saia como se fosse um dia de sol mesmo assim. Porque enquanto a vida empatar, se nós ficarmos brigando com a vida, com as coisas da vida, nós vamos só ficar brigando com as coisas da vida e não vamos viver o momento presente. No instante de silêncio, peça a Deus que te dê a capacidade de enxergar o seu valor, enxergar em você a capacidade que você tem para viver bem as pequenas coisas e valorizar isso. E até o padre vai te convidar agora a pensar para essa Santa Eucaristia, essa Santa Missa, o que é que nós precisamos valorizar e que nós não temos valorizado? Quais são as pessoas, as situações, os fatos? O que é da minha vida que tem acontecido e eu tenho passado por cima, com a preocupação, com o tempo, que a gente pensa que nunca vai sobrar tempo para essas coisas? O que eu preciso valorizar verdadeiramente na minha vida? E deixe que isso te transforme para viver bem cada dia da sua vida.